Pode começar, Franco, tá gravando. Ok. Então, o nosso grupo é composto por Fábio Cabral, Gabriela Zamboni, Lucas Teato e Maria Portos. Vai falar sobre a produção da cultura do pessegueiro em uma propriedade de 2 hectares em Três Passos, Rio Grande do Sul. Bom, esse projeto ele foi desenvolvido na disciplina de planejamento agronômico, que vai demonstrar a implantação e produção do pessegueiro em uma pequena propriedade do município de Três Passos. A escolha da cultura ela é vista que é uma das que mais dão certo no clima e que existem propriedades que cultivam essa espécie frutífera aqui na redondeza do município. Nos deparamos com muitos empecilhos, analisamos o clima, a temperatura, a quantidade de água, a exposição solar, umidade atmosférica e do solo. E a gente pode ver que todas as condições ambientais elas vão compactuar na implantação da cultura. Será muito mais fácil, no caso. Bom, então falando da introdução. A fruticultura é uma atividade que vem se expandindo no estado do Rio Grande do Sul e com isso a mesma vem crescendo cada vez mais e atingindo a mesa de muitos gaúchos e vem se expandindo ao redor do Brasil. Então, falando do pessegueiro, está entre as espécies frutíferas de clima temperado mais plantadas em todo o mundo, tendo seu cultivo atualmente expandido para áreas do clima subtropical. O Brasil ocupa a 12ª posição, produzindo 211 mil toneladas em uma área de 18,2 mil hectares, em 2014. Bom, sobre a cultura. A cultura do pessegueiro, as plantas, elas são autógamas, ou seja, elas têm uma alta taxa natural de autofertilização, mais de 95%. A gente pode citar outras plantas que são autógamas, como o feijão, a soja, o tomate, entre muitas outras. O seu tronco, ele apresenta geralmente coloração acinzentada e lenticelas. Ali vocês podem visualizar nessa imagem, ao lado, uma árvore de pessegueiro, então, com o tronco bem acinzentado. E essas lenticelas são aqueles pontinhos no tronco que eles servem para arejamento. Apresenta 4 tipos de ramos, que são classificados em mistos, brindilas, dardos e ladrões. E suas folhas, elas são alongadas, lanceoladas e distribuídas alternadamente, com dimensões que geralmente variam de 4 a 5 centímetros de largura, vocês podem visualizar nessa outra imagem, e de 14 a 18 centímetros de comprimento. Então, sobre as flores, elas são perfeitas, completas e geralmente com um único pístilo. Sua corola pode chegar a até 12 milímetros de diâmetro, podendo ser rosácea ou campanulada. A produção de porta-enxertos do pessegueiro no Brasil ela é feita principalmente com base na germinação de sementes e ela geralmente é feita sobre o processo de industrialização. Bom, a exploração nacional do pessegueiro depende de um conjunto de fatores que afeta muito o desenvolvimento produtivo e a rentabilidade do mesmo, como, por exemplo, a condução do pomar e relação de preços entre insumos e produtos, e o pessegueiro ele necessita de alto investimento para a implantação e cultivos não adensados. Eles apresentam normalmente retorno financeiro significativo, mas isso só a partir do 5º ano. Então, a gente pode ver que o pessegueiro assim, é uma cultura um pouco cara para produzir, só que dá um retorno muito bom, porém, só a partir do 5º ano de implantação. Bom, a respeito do desenvolvimento, então, o manejo e preparo do solo durante os primeiros 2 anos do cultivo do pessegueiro, a área pode ser cultivada como uma cultura anual nas entradias do pessegueiro. Esta cultura intercalar deve permitir a cobertura do solo enquanto o pessegueiro se desenvolve. A partir do 3º ano do plantio, não é mais recomendável a cultura intercalar junto com o pessegueiro. E, no caso, em março e abril, fazer análise de solo, realizar
as correções da acidez e fertilidade do solo, se necessário para o pessegueiro, e uma cultura verde de cobertura do solo. A roçada ou o dessecamento, a época para fazer a roçada e o dessecamento da cobertura verde varia de ano para ano. Então, a gente teria que ver com o produtor, né, qual é a época e quando ele gostaria de fazer isso e quando é necessário fazer isso. E para a cobertura verde podem ser usadas várias espécies, como a aveia preta, a ervilhaca, azevém, nabo forrageiro, trevo, tremoço, entre muitas outras. O manejo do solo, então, ele será no cultivo convencional, visando preparar a área no primeiro ano de maneira uniforme e eficiente, para que ocorra a descompactação e a incorporação da calagem, e adubos naturais na área antes do plantio do pêssego. Sobre as cultivares escolhidas, então nós escolhemos uma BRS Fascínio, que ela produz frutos grandes. Ela tem polpa branca, esverdeada, com traços de vermelho. O sabor é doce, a consistência é firme e uma boa produtividade. O tamanho da fruta, a baixa acidez e a firmeza da polpa são características marcantes dessa cultivar. Essas frutas são recomendadas para consumo in natura e atendem às preferências do consumidor brasileiro, que busca por pêssegos de polpa branca, doce, com baixa ou nenhuma acidez perceptível e um tamanho grande. A outra cultivar que a gente escolheu é a xiripá. Ela é de vigor médio, de 12 a 14 pares de gemas florais em cada 25 centímetros de comprimento de ramo. A exigência dela é que esteja frio entre 400 e 500 horas de frio. O fruto ele é de uma forma redonda ovalada, com sua sutura desenvolvida e pequena ponta. A película é creme, com até 30% de vermelho. A polpa ela é firme, branca com vermelho, junto ao caroço e livre de. O sabor ele é mais doce, com baixa ou quase ausente acidez, com sólidos solúveis em torno de 15 graus Brix, no caso. E a produtividade, na maioria dos anos, é de 50 kg por planta. Essa cultivar, essa xiripá, ela é a mais comum que a gente vê nos mercados, por exemplo. Aqui a gente embaixo tem a foto dela. Bom, a respeito da época de plantio escolhida por nós, a época de plantio será realizada entre o mês de julho e agosto, que seria a época mais propícia à cultura do pessegueiro na região. O espaçamento. O espaçamento do cultivo será densado, então, visando o maior número de mudas, onde cada cova terá 60 por 60. As suas medidas será de 7 por 2, possibilitando assim também a utilização de um trator para pulverização. Então, esses 7 metros de distanciamento vão ser basicamente para isso, para que se utilize esse trator. Sobre a quantidade plantada por hectare. Será plantada 800 mudas por hectare. A produção por hectare ela vai variar de 13 a 20 toneladas, sendo pequena nos primeiros anos e aumentando exponencialmente. A gente espera chegar em 20 mil quilos por hectare em 5 anos de produção. Como eu falei lá no começo, o pêssego ele começa a dar rentabilidade após o 5º ano. Então, com isso, a gente pretende aumentar, no caso, a produção. Bom, a respeito do uso da adubação. O uso de fertilizantes em pessegueiro é um investimento lucrativo, pois o fertilizante é relativamente barato comparado com o aumento de rendimento e qualidade de frutos que ele proporciona. E existem 3 tipos fundamentais de adubação. A adubação de correção, a efetuada antes do plantio e a de crescimento, realizada durante as fases de crescimento de mudas, durante os 2 a 3 primeiros anos, e a de manutenção realizada durante a vida produtiva da planta. A adubação de base será feita nas covas de 60 por 60 por 60 centímetros antes do plantio e posteriormente será feita a adubação de manutenção a lanço na cultura ao decorrer do ciclo.
Assim como qualquer cultura, no pessegueiro não é diferente. É de extrema importância fazer adubação. Então, o custo de produção por hectare. A estimativa do custo por hectare, ele varia de acordo com o ano, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Sendo um valor maior no primeiro ano e baixando drasticamente no segundo ano, voltando a aumentar nos anos seguintes até o quinto ano. E dali por diante, a partir do quinto ano, começa a manutenção, pois nesse período já foi alcançada a produção máxima desejada. Sendo que cada R$ 1 investido em manutenção, o retorno fica em torno de R$ 1,50. E os custos por hectare ao ano em insumos e serviços de mão de obra, depreciação tanto de máquinas como do próprio pomar. Primeiro ano, então, em média, 5 mil. No segundo, em média, 1.500. Terceiro, 4 mil reais. Quarto ano, 5 mil reais. E no quinto ano, em média, 6 mil reais, incluindo a depreciação do pomar, porque ele acaba também sendo depreciado, né, pela data de vivência. Bom, a análise do solo ela é de extrema importância e vai ter que ser feita periodicamente. E se tratando de cultivares como pessegueiro que são perenes, as amostras dos solos elas têm que ser retiradas em profundidades e diferentes distâncias, de 0 a 10, 0 a 20 e 0 a 40 centímetros. A respeito do clima. O clima possui forte influência sobre a cultura do pessegueiro, sendo importante na definição das potencialidades de cultivo nas regiões. Ele interage com os demais componentes no meio natural, em particular com o solo, a variedade e as técnicas de cultivos aplicadas à cultura. As temperaturas de inverno são importantes na fase de repouso do pessegueiro, conhecido como dormência. Utiliza-se como um indicador térmico o número de horas de frio baixo de 7,2 graus, ocorrido no período. Então, sobre a insolação. A insolação e a radiação solar são fatores climáticos importantíssimos, né, no processo de desenvolvimento e manutenção dos frutos. E para produzir uma safra de pêssego de alta qualidade, como a gente gostaria de passar para o produtor, as árvores elas precisam de plena luz solar, pelo menos 80% do dia de luz. Então, a insolação é um fator muito importante para o desenvolvimento dos pêssegos. Sobre a pluviometria. A demanda hídrica do pessegueiro é variável em diferentes fases do ciclo vegetativo da planta. Durante o desenvolvimento das plantas, não somente a quantidade de chuvas, mas a intensidade e o número de dias ou de horas em que ela ocorre são determinantes. O solo. Embora as árvores frutíferas possam ser cultivadas em vários tipos de solo, de areia e argila, elas se desenvolvem melhor em solo franco-arenoso, com 18 a 24 polegadas de profundidade e subsolo de argila, bem drenado e de cores vivas. Bom, a poda. Vai ser feito 4 tipos de poda para manutenção da cultura na propriedade, sendo elas a poda de transplante, na qual ela faz a retirada da muda do viveiro, tirando do pote da raiz das folhas. Ali a gente tem uma imagem que dá para ver melhor como ela é retirada por inteiro, né? Como eu falei ali, da parte das folhas e raiz. A poda de formação. Ela é feita nos 3 primeiros anos da planta para dar forma desejada à cultura, selecionando a sua altura, largura e ramos primários e secundários. Então, o terceiro tipo de poda é a de frutificação, que ela é feita quando a planta já produz, visando aumentar a sua produção, de acordo com sua natureza de frutificação. Normalmente, ela é feita, essa poda de frutificação, a cada 2 anos. Outra poda é a poda sanitária. Ela serve para retirar galhos, ramos doentes ou velhos que já estão gastos com a função do tempo, para renovar a planta e manter a sanidade da cultura.
Bom, a época de poda. Pode ser feita no verão, ela é feita no período vegetativo e ela serve para tirar os galhos e ramos ladrões. Fazer o raleio dos frutos, desbastes e desfolhas e também despontes. No inverno, ele é formado por plantas mais novas e em crescimento. É selecionado ramos para frutificação, a época de descanso vegetativo da planta e que, quando se realizados os cortes, a brotação é estimulada junto com o metabolismo da planta. Então, no inverno é o momento que mais a brotação do pêssego ela vai ser estimulada. No outono, a época é de bem menor fluxo de seiva, que no caso faz ele ser menos revigorante, o que leva a planta a não induzir o rebrote. Ela é geralmente utilizada para reduzir o vigor sem indução de rebrote. Na primavera, a poda utilizada em plantas com vigor excessivo, por ser uma poda na época mais revigorante para a planta, pois a planta já gastou muita energia na formação de brotos e ainda não se formou completamente. Então, seria isso. Bom, da nossa parte era isso. Obrigado a todos pela atenção.